apostila de matemática, na página 68 e 69, nós vamos estudar ainda sobre a cultura indígena. Lá na outra página, nós analisamos como as crianças da cultura indígena brincam. Vocês têm brinquedo? Eles têm tablet, celular? Não tem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre noite e dia na cultura indígena, como surgiu para eles a noite e o dia. Depois desse vídeo da tia Patrícia, eu vou mostrar para vocês um outro videozinho ilustrando também essa historinha aqui que a tia Patrícia vai ler para vocês, tá bom? Essa daqui é só para analisarmos a noite e o dia. E depois que a tia Patrícia lê, você vai fazer um desenho em uma folha à parte sobre essa atividade. A mamãe vai colocar lá, página 68, sobre a cultura indígena de noite, sobre esse capítulo. Aí você vai fazer um desenho sobre a interpretação desse textinho aqui, como a gente sempre fazia na sala de aula. Quando a tia Patrícia lia um livro, vocês interpretavam através de desenho. Essa historinha é a mesma coisa, então eu vou ler para vocês, tá bom? A lenda do dia e da noite. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha noite, só existia o sol. O dia não tinha fim. As pessoas trabalhavam sem parar. Quando dava sono, elas dormiam. Acordavam e o sol estava no mesmo lugar. O sol era muito quente. A gente assava peixe, cozinhava e torrava farinha na pintura do sol. Até que certo dia, Pajé pensou em mudar. Pajé é o chefe da tribo dos índios, da cultura indígena. Ele pensou em mudar. Ele pegou 2 cabaças de amendoim, uma com amendoim branco e outra com amendoim preto. Cabaça é aquela casquinha mais durinha do amendoim, onde fica aquele grãozinho do amendoim. Quem não conhece, pede para a mamãe e o papai mostrar para vocês o que significa cabaça do amendoim, tá bom? Primeiro, ele quebrou a cabaça do amendoim preto e a noite chegou. O pajé dormiu para fazer a distância da noite. Ele acordou às 3 da manhã e disse: vou dormir mais um pouco. Quando deram 5 horas, ele quebrou outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. Ele comparou então através dos amendoins. Aqui, então nós temos que cena essa daqui? É uma cena de dia ou à noite? De dia nós podemos ver o quê? Nós podemos ver as paisagens, nós podemos ver a frente com tudo com mais clareza, nós podemos enxergar um pouquinho mais longe, sem estar escuro, certo? E à noite? O que a gente consegue observar à noite? A gente consegue observar alguma coisa no céu à noite? Consegue sim. As estrelas, a lua, algumas vezes dependendo, a gente consegue ver algumas nuvenzinhas. E de dia também a gente consegue fazer toda essa análise aqui. A gente só não consegue ver a estrela, certo? Mas consegue ver um sol bem forte. Então vai lá, faça um desenho dessa historinha do dia e da noite e mostre para a tia Patrícia. Agora nós vamos para a página 69, 6 e 9. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a cultura indígena. Aqui ó, a cabaça do amendoim que eles falam lá naquela historinha lá. Aqui ó, o amendoim fica aqui dentro, tá? Ó, marque com X figuras que pertencem à lenda. Depois reconte essa lenda para a turma. Como não tem a turma, você vai recontar para a tia Patrícia, através da história, o que aconteceu com o índio, o que ele fez. A mamãe vai ler para você novamente para você poder guardar aí na sua cabecinha e fazer o reconto através dos desenhos, tá bom? Então, quais dessas cenas aqui, quais desses desenhos aparecem lá? Aqui eu tenho uma arara. A tia Patrícia leu alguma coisa sobre arara lá naquele texto? Aqui eu tenho pajé. Olha, pajé. Eu li sobre o pajé? Eu não
responder, você vai pensar, na hora que a mamãe ler, você vai observar aí, junto com ela, se eu falei sobre o pajé e se esse aqui é o pajé. Eu falei sobre uma árvore, uma onça subindo numa árvore na história? Não falei não. Eu falei sobre cabaças de amendoim. Aqui, ó. Cabaças de amendoim, lembra? Cabaças de amendoim. Eu falei? Será que eu falei? Então, se você não lembra, volta lá onde a tia Patrícia estiver lendo e aí você vai marcar um X, tá bom? Então, vamos lá. Essa página e outras atividades lá de Natureza e Sociedade ainda a gente vai continuar falando sobre cultura indígena. Eu quero ver o desenho da história e eu quero ver vocês tentando lembrar aqui quais são os personagens daquela historinha. Combinado? Agora é com vocês.